Ok, pessoal, vamos para mais uma aula de revisão de alguns tópicos da termodinâmica, certo? Então, essa aula é da refrigeração e climatização doméstica, mas também pode servir para amparar outros conceitos, certo? Que necessite dessa pequena revisão de termodinâmica. Então, aqui nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica, uma pequena revisão, certo? Um pequeno prólogo para que essa revisão sirva de um auxílio, certo? Em alguns conceitos que a gente vem a trabalhar no nosso decorrer do curso, certo? De algumas disciplinas voltadas à engenharia. Então, vamos lá. Então, a presente aula tem como objetivo capacitá-los a analisar e interpretar fenômenos físicos relacionados à termodinâmica. Por exemplo, dentro desses conteúdos, nós vamos falar de uma pequena introdução das transformações gasosas que ocorrem, certo? E os processos adiabáticos, isobáricos, isotérmicos, isovolumétricos e o processo de estrangulamento, que é muito importante dentro da parte de refrigeração e climatização doméstica especificamente. Como sempre, a nossa biografia principal está pautada no curso de formação de operadores de refinarias da Petrobras, dentro da cadeira de Física Aplicada, certo? Termodinâmica. E vamos em frente. Então, num processo termodinâmico sofrido por um gás, há dois tipos de troca energéticas com o meio realizado, certo? Por meio do trabalho e por meio do calor. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a energia interna do sistema ela pode ser convertida, quando tratado da termodinâmica, na forma de calor ou na forma de trabalho, certo? Nessa variação, vamos dizer assim. Como consequência do balanço energético, tem-se a variação da energia interna. Então, justamente isso, essa variação da energia interna pode ser por meio do calor e do trabalho, certo? Do qual nós chamamos da primeira lei da termodinâmica. Para um sistema constituído de um gás perfeito, pense que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, certo? Por exemplo, né? Aqui nós temos um processo geral, certo? Se o calor é positivo, o dispositivo recebe calor, né? O sistema recebe calor do meio, se o calor for positivo. Se o calor estiver negativo, o sistema cede calor para o meio, certo? Se o trabalho é positivo, o sistema realiza trabalho, expande. Se o trabalho for negativo, ele é realizado, né? Vamos dizer assim, o trabalho é enviado para o sistema, né? Trabalho realizado pelo gás, né? Na verdade, não pelo gás, mas pelo ambiente para o sistema, certo? Se o trabalho é negativo. Certo? Então, ele tem aqui o que a gente chama, sei lá, por exemplo, de uma compressão, né? Ele recebe trabalho. Se trabalho é negativo, ele recebe trabalho. Se trabalho é positivo, ele libera trabalho, né? Ele realiza trabalho. E aí nós temos como processo de transformação gasosa o processo isobárico, né? Então, o processo isobárico, quando a gente tem um ciclo, né, por exemplo, certo? Não há necessidade para definirmos o processo isobárico. Significa o quê? Pressão constante. Pois na definição de trabalho termodinâmico, já vimos que neste processo o gás realiza e recebe trabalho. Isso quer dizer o quê? Que no processo isobárico, o sistema ele realiza trabalho. Logo, o trabalho não é negativo, certo? Ou seja, o trabalho não é zero, desculpe, melhor dizendo, tá? Então, você tem a presença de trabalho e a presença de calor também. Tá bom? Então, aqui nós temos um processo isobárico, certo? Pressão constante, né? Esse caso aqui não é isobárico, né? Isso aqui, se fosse isobárico, ele seria só uma retinha aqui, certo? Aqui é um isotérmico, certo? Então, tá errado esse exemplo aqui, tá? Ele seria uma reta aqui, processo isobárico, pressão constante. Logo, haverá trabalho. Por quê? Porque o trabalho ele é relacionado à diferença de volume, certo? Mesmo tendo um trabalho constante, você tendo uma diferença de volume, você tem a realização de trabalho.
Já no processo adiabático, um processo realizado de modo que o sistema não receba nem forneça calor, certo? Então, ele está dizendo o quê? Que o calor é nulo, certo? Logo, todo o trabalho é revertido, toda a energia interna é revertida em trabalho, certo? Toda a energia interna é revertida em trabalho. Por quê? Porque um processo adiabático, ele não recebe nem fornece calor. Calor igual a zero. Já no processo isotérmico, né, a temperatura permanece constante. Portanto, a variação da energia interna é nula. Certo? Então, no processo isotérmico, no qual a temperatura é constante, a variação dessa energia interna é nula. Não quer dizer que a energia interna seja nula. Existe energia interna, porém a sua variação é que é zero. Certo? Todo o calor recebido é convertido em trabalho. Certo? Então, energia interna nula. Variação da energia interna nula, zero. A energia interna é X, mas a variação dela é que é zero. Logo, calor é igual ao trabalho. Certo? No processo isométrico, certo? Ou isovolumétrico, o processo é um processo no qual o sistema opera de maneira que o volume permanece constante, ou seja, não realiza trabalho, nem recebe trabalho. Ou seja, se eu tenho o meu volume é igual a X, mas a variação do meu volume é zero, isso quer dizer o quê? Que o trabalho é nulo. Logo, toda a variação de energia interna é convertida em calor. Então, lembre, quando eu tenho um processo isovolumétrico, eu tenho trabalho igual a zero, logo, a variação de energia interna é igual ao calor. Quando eu tenho um processo isotérmico, eu tenho temperatura constante, logo, variação interna é igual a zero, com isso, calor igual a trabalho. Processo adiabático, eu tenho calor igual a zero, não há calor, ele nem cede nem recebe calor, certo? Logo, a variação da energia interna é igual ao trabalho. E o processo isobárico, que não altera em nada, ou seja, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, certo? Porque a pressão é constante. E nós temos o processo de estrangulamento. O estrangulamento é um processo em que o fluido, originalmente, sob pressão constante elevada, atravessa uma parede porosa ou uma abertura estreita, certo? Uma válvula de agulha, válvula de estrangulamento, e passa para uma região de pressão constante e baixa, sem que haja transmissão de calor. O processo de estrangulamento apresenta papel principal no funcionamento de um refrigerador, pois é o que dá origem à queda de temperatura necessária pela refrigeração. Então, o processo de estrangulamento dentro de um ar-condicionado, ele tem essa função de quê? De diminuir a pressão e a temperatura, certo? De forma brusca. Por isso, você tem lá as transformações necessárias para que haja o sistema de refrigeração lá no ar-condicionado, certo? Esse exemplo é melhor visto nas disciplinas de refrigeração e climatização doméstica. Certo? Por hoje é só.